Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Hoje, com os destaques das sessões plenárias dos dias 21 e 22 de junho de 2017. Karina, uma semana marcada por um único tema. Na verdade, um único julgamento conjunto que trata de questão extremamente importante, debate bastante relevante e que foi muito forte no plenário do Supremo. Exatamente, Cadu. Assunto envolvendo a colaboração premiada feita pelos sócios da JIF e se essa colaboração premiada estaria sob a relatoria, permaneceria sob a relatoria do ministro Edson Fachin ou se deveria haver uma distribuição aleatória dentre outros ministros da Suprema Corte. E o principal ponto aqui que foi trazido é de que os fatos que estariam sendo investigados nessa colaboração premiada firmada entre o Ministério Público e os sócios da JIF não teriam relação com aqueles casos investigados na famosa e chamada Operação Lava Jato, que também está sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Mas esse não foi o único ponto discutido nas sessões tanto de quarta como de quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Havia um pedido que foi protocolado e recebido como um nome de petição e o outro agravo em uma petição e que discutia, além dessa prevenção do ministro Edson Fachin, se haveria a manutenção da sua relatoria nesse caso, havia também uma discussão acerca dos limites de atuação do relator aqui no Supremo Tribunal Federal e quais seriam os limites para que ele pudesse analisar e homologar essas colaborações premiadas feitas aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E é interessante, Cadu, a gente fazer uma observação aqui, que esse instituto da colaboração premiada, segundo o próprio ministro Edson Fachin, que votou na quarta-feira e até o presente momento, outros 6 ministros já acompanharam a decisão que foi proferida pelo relator na quarta-feira, ele disse que essa colaboração premiada, embora não seja uma inovação na legislação brasileira, ela foi abordada ou delimitada com uma maior profundidade em uma lei de 2013, que é a Lei do Crime Organizado, a Lei 12.850, que traz os limites da atuação do juiz, mas de uma forma bastante genérica. E a discussão é justamente para saber até que ponto o magistrado pode atuar nessa colaboração premiada. Num primeiro momento, o ministro Edson Fachin disse que na homologação dessa colaboração, o juiz ele deve ficar adstrito apenas ao exame de delibação, aspectos formais e materiais. E o mérito, aqui no Supremo Tribunal Federal, deverá ser analisado de forma colegiada, ou pelas turmas, ou pelo plenário. Esse foi de uma forma bastante sucinta, com o voto do ministro Edson Fachin, que foi seguido na quarta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes e na quinta-feira pelos demais ministros que já votaram. Ainda faltam votar. Ministro Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello, ministra Carmen Lúcia. O que para a semana que vem já há uma expectativa de que esse julgamento seja retomado e finalizado para saber exatamente quais são esses limites de atuação nessas colaborações aqui no Supremo Tribunal Federal. Pois é, Karine, nesta semana este julgamento começou exatamente na sessão plenária da quarta-feira. Vamos ver como foi. O julgamento foi motivado por uma ação do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. A defesa alega que as acusações contra ele não têm relação com a Lava Jato e que, por isso, a relatoria do processo deveria ser sorteada entre todos os ministros do Supremo e não encaminhada diretamente ao ministro Edson Fachin. Não se encontra em nenhuma linha dos anexos, em nenhum documento dos autos e em nenhum depoimento que fora prestado pelos então colaboradores, qualquer menção à conduta do governador que seja relacionada a algum fato vinculado àqueles que são objeto de apuração na Operação Lava Jato. O advogado da JBS defendeu a validade da homologação das delações dos empresários pelo ministro Edson Fachin. É um golpe brutal na segurança jurídica. É a frustração dessa confiança legítima que um cidadão deposita no poder público. Mas mais do que isso, é um golpe brutal no Instituto da Colaboração Premiada.
Porque todos aqueles que eventualmente pensam em colaborar vão denotar ou vão perceber a fragilidade ou a relatividade do Instituto e dos pactos firmados entre o cidadão e o poder público. O ministro Fachin foi designado relator a pedido da Procuradoria-Geral da República, responsável pelo acordo com a JBS. O órgão aponta conexão com a Operação Lava Jato, da qual Fachin é relator, especialmente por desvios do Fundo de Investimentos do FGTS, que também beneficiaram o grupo empresarial a qual a JBS pertence. Como é que se pode recusar um acordo quando se tem conhecimento de crime em curso, sendo praticado em curso por altas autoridades da República, porque a premiação seria alta, ou seria média, ou seria baixa? Teria condição o Ministério Público de dizer não quero, não vou apurar, porque sem a colaboração não há indicação do fato e não há indicação de prova, e vou permitir que essas autoridades continuem a cometer o crime, porque a premiação não deve ser essa ou aquela. A partir do questionamento do governador do Mato Grosso do Sul, o ministro Edson Fachin levantou uma questão sobre o papel do relator na delação. Ao iniciar o seu voto, o ministro disse que a homologação é de competência do relator, mas que a decisão final para avaliar o cumprimento dos termos e a eficácia do acordo é do colegiado do STF. O colaborador é, antes de tudo, um delituoso confesso. E, portanto, não se atesta a prioristicamente qualquer idoneidade nessas declarações que hão de ser verificadas. Portanto, muito menos investigar ou atestar a vericidade ou não dos fatos contidos em depoimentos prestados pelo colaborador ou das informações trazidas a respeito dos delitos por ele revelados. É evidente, assim, que a homologação judicial do acordo não pressupõe e não contém, nem pode conter, dizia então o ministro Teori, juízo algum sobre a verdade dos fatos confessados ou delatados. A colaboração é um meio e não um fim em si. Nesta corte, então, a última palavra será sempre a do colegiado, inexistindo como inexistem, no caso concreto, quaisquer óbices jurídicos, quer de índole subjetiva, quer de índole objetiva, aptos a impedir a atuação do relator, e o julgamento de mérito, de toda forma, será levado a efeito invariavelmente pelo colegiado de juízes do Supremo Tribunal Federal ao apreciar os termos e a eficácia do acordo de colaboração. Digo ainda, e em conclusão, que reside na ambiência inafastável do Tribunal Pleno a atribuição de juiz natural nos termos da competência diferida. Nos termos da competência diferida pela ordem jurídica, o que não contrasta com os regimentais poderes instrutórios e mesmo cautelares do relator. A palavra definitiva sobre os termos e a eficácia das colaborações, repiso, no Supremo Tribunal Federal será e deverá sempre ser do juízo colegiado. Em suma, então, senhora presidente, ao final, a presente questão de ordem se desdobra em 2 pontos: um, para resguardar a competência do Tribunal Pleno para o julgamento de mérito sobre os termos e eficácia da colaboração, e 2, para reafirmar, dentre os poderes instrutórios do relator, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a atribuição para homologar acordo de colaboração premiada. Ante o exposto, proponho resolver a questão de ordem, reafirmando nos limites dos parágrafos 7 e 11 do artigo 4º da Lei 12.850 e incisos 1º e 2º do artigo 21 do Regimento Interno deste Tribunal, a atribuição do relator para monocraticamente homologar acordos de colaboração premiada, oportunidade na qual se limita o juízo de regularidade, legalidade e voluntariedade avença, e a competência colegiada do Supremo Tribunal Federal em decisão final de mérito para avaliar o cumprimento dos termos, bem como a eficácia do acordo. É o voto que trago à colação deste colegiado na questão de ordem, senhora presidente. O
ministro lembrou que, pelas regras do Supremo, novas investigações devem ser enviadas ao ministro que já conduz um caso semelhante. Os fatos dos quais não há notícia de participação da autoridade detentora de foro prerrogativa nessa Suprema Corte, além daqueles em que não se observa qualquer relação de conexidade com as investigações ou ações penais em curso, devem ser encaminhados para tratamento adequado perante a autoridade jurisdicional competente. Tal providência pode ser levada a efeito pelo relator designado, seja por distribuição por prevenção, para homologação do acordo como um todo, até então indecomponível, após a aferição de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e não comporta definição de competência, a qual pode ser objeto de reavaliação na instância adequada. O ministro Alexandre de Moraes votou. Para ele, Edson Fachin deve ser mantido na relatoria dos processos que envolvem as delações da JBS. Em primeiro lugar, é que nessas investigações, essas são complexas, investigações complexas, múltiplas, delações premiadas, é um complexo grandioso, lamentavelmente, é um complexo e grandioso sistema de corrupção interligado com autoridades públicas, em tese, tendo praticado inúmeros crimes com o mesmo modus operandi em diversos órgãos do Estado, não só num determinado órgão, mas em diversos, demonstrando assim uma sequência e até uma habitualidade nesses atos de corrupção. Ninguém melhor que o próprio relator, que já vem investigando vários fatos para saber se há ou não as hipóteses de conexão. Eu, obviamente, falo por mim, muito mais difícil eu analisar, porque não tenho o conjunto da obra, não estou acompanhando como relator o conjunto da obra, é muito mais difícil do que o próprio relator acompanhar. O que ocorre é que, midiaticamente, tudo ficou conhecido como Operação Lava Jato. Então, ocorre uma operação no Rio de Janeiro em relação ao governo do Estado do Rio de Janeiro, como ocorreram algumas, na imprensa sai a Operação Calicut, decorrente da Operação Lava Jato. Na verdade, analisando os casos, o ilustre ministro Fachin, ele não analisa só a questão da Lava Jato, analisa uma outras série de questões, vem investigando uma outra série de questões importantíssimas, interligadas. E eu tive a oportunidade, nem vou me alongar muito nesse tópico, eu tive a oportunidade de assim analisar exatamente na petição 6122, como já citado, tanto no parecer da Procuradoria-Geral da República, quanto pelo ministro relator, acabou sendo distribuída para o meu gabinete, mas havia, e entendi, a existência de conexão em virtude da questão do FI, do Fundo de Garantia, a delação de Fábio Cleto, e enviei a Vossa Excelência, presidente, para redistribuir por prevenção ao ministro Edson Fachin. Não só esse caso, eu pego esse caso específico como exemplo, porque nele já me manifestei pela prevenção. Eu acompanho o voto de Sua Excelência, o ministro relator, no sentido da sua competência para homologação, mesmo que, como Vossa Excelência vem feito regularmente, no decorrer da investigação, ou se demonstre não haver forte ou nenhuma conexão, ou também na questão dos foros, outros foros, Vossa Excelência vem declinando sua competência. Mas isso não retira, ao meu ver, a competência inicial por prevenção. Então, acompanho Sua Excelência negando o provimento ao agravo. O julgamento foi retomado na sessão da quinta-feira. É o que você vai ver no próximo bloco.
Estamos de volta com o Plenárias, com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, como vimos no bloco anterior, nós tivemos o voto do ministro Edson Fachin na questão de ordem, na petição que trata da questão exatamente se o próprio ministro Edson Fachin deve ser mantido na relatoria dos processos que envolvem as delações da JIF ou JBS, de acordo com o referencial que seja tomado neste caso. E o voto do ministro Alexandre de Moraes foi o último na sessão da quarta-feira. 3 pontos especificamente foram adotados. O ministro Edson Fachin, no seu voto, que foi acompanhado logo na quarta pelo ministro Alexandre de Moraes, ele disse que os limites da atuação do magistrado nesse acordo de colaboração premiada, que segundo a própria legislação, a Lei 12.850 de 2013, proíbe a interferência do Poder Judiciário nessa fase preliminar, nesse acordo que é celebrado entre o Ministério Público e o depoente, diz que ele só deve analisar aspectos formais e materiais. E traçou 3 pontos. Deve-se analisar no momento da homologação do acordo a voluntariedade no momento de se estabelecer essa colaboração junto ao Ministério Público, a legalidade desse ato e também, no final, a regularidade dos termos que esse acordo foi firmado. E nesse ponto, analisaria-se já uma decisão de mérito para se saber o que foi prometido e se foi efetivamente cumprido. Então, o ministro, ele analisa que esses são os poderes, na verdade, os poderes que o relator teria no momento de se fazer essa homologação. Mas, durante o seu voto, ele diz também, há um primeiro momento nessa homologação em que haveria essa análise dos aspectos formais e materiais e o mérito, efetivamente, dessa colaboração deveria ser tomado por uma decisão colegiada e que envolveria a eficácia da colaboração efetivamente. Os termos do cumprimento desse acordo e a sua efetividade de acordo com a legislação e o próprio regimento interno do Supremo. Então, revisando, na sessão da quarta-feira, voto do ministro relator Edson Fachin e o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi o último na sessão da quarta-feira, no julgamento do plenário do STF, analisando se o ministro Edson Fachin deve ser mantido na relatoria dos processos que envolvem as delações da JBS. Na sessão da quinta-feira, outros ministros se manifestaram. O julgamento ainda não terminou e será retomado na próxima quarta-feira. Até agora, 7 ministros já votaram, todos a favor da permanência de Edson Fachin. O julgamento foi interrompido após 7 ministros votarem. A decisão do plenário até o momento é manter o ministro Edson Fachin na relatoria dos processos que envolvem as delações da JBS. O questionamento foi levantado em recurso do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que foi citado por executivos da empresa como destinatário de pagamentos irregulares. Segundo o governador, as acusações não têm relação com a Operação Lava Jato e, por isso, o caso deveria ter sido distribuído a outro relator. Mas os ministros que já votaram entendem que a conexão existe, especialmente por conta de desvios do Fundo de Investimentos do FGTS, que beneficiaram o grupo empresarial que pertence à JBS. Esta competência se fixa efetivamente no ministro Luiz Edson Fachin, evidentemente sem prejuízo, como bem consignará Sua Excelência, de que no curso das investigações, se Sua Excelência entender próprio o desmembramento de qualquer fração da investigação para encaminhamento à livre distribuição, isso também será legítimo e não infirmará as decisões que tenham sido praticadas enquanto tenha ele exercitado a sua competência. O Procurador-Geral da República apresentou um memorial onde faz um estudo comparativo dos vários inquéritos e petições que mostram com muita clareza que os fatos relatados nos inquéritos 4326, 4327, 4367, 4462, 4470 e na petição 6122 revelam fatos que também foram mencionados nos depoimentos de Joesley Mendonça e de Ricardo Saúde. Portanto, com relação à primeira questão que estamos discutindo aqui, eu não tenho nenhuma dúvida em assentar a prevenção do eminente ministro Fachin para relatar esses feitos com base, insisto, neste excelente memorial apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Os ministros também consideraram válida a homologação das delações da JBS pelo ministro Fachin.
O ponto que gerou mais debates no plenário foi exatamente esse: os limites de atuação do ministro relator na homologação de acordos de colaboração premiada celebrados com o Ministério Público. Há dois momentos. O momento inicial da homologação, que estou a propor, que se situa à luz do artigo 21 do regimento interno desse tribunal, nos poderes ordinatórios e instrutórios do relator, e o segundo momento, que é onde se lê sentença final, leia-se aqui a decisão colegiada da turma ou do plenário. Então, esse é o primeiro limite da questão de ordem. O segundo limite: qual é o conteúdo da decisão homologatória do relator? A legalidade, a regularidade e a voluntariedade. Isso corresponde a dizer, nos termos precisamente do parágrafo 4º, do artigo 4º desta Lei 12.850, que o exame do relator é um exame que confere existência e validade. Sou convencido de que a colaboração premiada, uma vez homologada, só não será honrada se o colaborador não cumprir com as obrigações que ele assumiu. Porque, do contrário, se o Estado, pelo seu órgão de acusação, firma um acordo de colaboração premiada, que ele, Estado, valorou ser do seu interesse, obtém as informações para punir réus mais perigosos ou crimes mais graves. Portanto, se beneficia do colaborador e depois não cumpre o que ajustou, é uma deslealdade por parte do Estado e é a desmoralização total do Instituto da Colaboração Premiada. Uma vez homologada a delação, no momento do julgamento, somente a eficácia da colaboração poderá ser analisada. Eu entendo que isso deva ficar bem claro para evitar que no futuro não se venha a arguir no tribunal invalidade de delações premiadas. Contradição haveria se o Ministério Público pudesse negociar com o delator assim: você entrega as mais poderosas autoridades da República com grande poder de retaliação em troca de prisão domiciliar. E depois vem o Supremo e diz: eu considero que esse acordo é ilegal, você vai para a cadeia. Porque isso desmoraliza a colaboração premiada. Mas a maior autoridade judicial do país é o Supremo Tribunal Federal. Quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Não, se ele pode nem denunciar... Quem vai avaliar a legalidade... Não, mas espera aí, o Ministério Público pode não denunciar. Se ele pode não denunciar, por que ele não pode dar uma pena menor? Os ministros também debateram sobre a revisão dos benefícios aos colaboradores. O colaborador premiado não tem culpa, ele seguiu a autoridade pública. Sim, não, veja, essa questão não vai poder ser analisada pelo relator e pelo... Prova sim, mas não para a validade da colaboração. Essa é a questão que vai ter que ser posta. Essa que eu estou dizendo, que já não concordo. E aí que estamos... Todo mundo sabe o caminho que vai tomar e, portanto, eu já estou me posicionando antes, sou contra. Todo mundo sabe o que se quer fazer aqui lá na frente. Então, eu não quero que se faça lá na frente. Já estou dizendo agora que não aceito. Essa é a opinião de Vossa Excelência, deixa outros votarem. Sim, mas está todo mundo votando. Claro. E respeita os votos dos outros. E por falar, claro, estão sendo... plenamente respeitar o voto dos outros. Estou ouvindo vocês. Inclusive, foi Vossa Excelência que ontem suscitou. A questão não é só essa. Temos outras considerações. E, em consideração à reflexão de Vossa Excelência, eu trouxe a minha. Em princípio, a homologação do relator é rígida e válida sob todos os aspectos. Mas se o plenário, à luz da coleta de provas que é feita posteriormente, sob o crivo do contraditório, se deparar com uma nulidade insanável ou com uma ilegalidade intransponível, eu não posso crer em sã consciência que nós, no plenário, possamos ficar silentes com relação a isso.
Ainda faltam ser apresentados os votos dos demais ministros componentes do Supremo Tribunal Federal. Karina, encontro marcadíssimo, portanto, na próxima semana. A discussão continua na próxima semana, quarta e quinta ao vivo no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Com expectativa também de sessão na sexta-feira para encerramento do primeiro semestre de 2017 em relação aos trabalhos do Poder Judiciário. Então, perspectiva de semana bastante movimentada, com os encontros, como já disse a Karina, no direto do plenário e também no plenárias com o balanço da semana e as expectativas para o retorno dos trabalhos no mês de agosto. Mas ainda tem uma semana para encerrar, portanto, aqui no acompanhamento dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal, contando sempre com a sua companhia, como sempre. Portanto, obrigado por estar conosco mais uma vez e continue conosco aqui na TV Justiça.